Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Pedro, tá? Quem já foi meu aluno no passado, no 8º ano, vai lembrar de mim, tá? Quem é aluno novo, que está vindo agora para a escola, então eu sou professor de ensino religioso, né? Trabalho a disciplina de ensino religioso, tenho essa formação especificamente, falo isso porque às vezes em alguma escola que você tem estudado, algum professor possa ter trabalhado essa disciplina sem ter essa formação, né? Mas a minha formação é essa específica, e os alunos que foram meus alunos e pelo menos que tiveram aula presencial comigo sabem que eu levo bastante a sério. É uma disciplina com uma carga horária pequena, a gente só tem uma aula semanal e por isso então eu gosto muito de aproveitar essa aula. Infelizmente ano passado, com a questão da pandemia, não foi possível a gente ter aulas presenciais, né? Só no comecinho do ano, e isso eu acho que não foi suficiente, prejudicou bastante, não só a minha disciplina, como todas as demais disciplinas. Esse ano nós vamos começar, não nesses primeiros dias, mas vamos começar no sistema híbrido, com aula presencial numa semana e atividade à distância na outra. Então isso vai disponibilizar, digamos assim, ou vai nos permitir, né, uma melhor interação. Eu acho assim que as aulas vão ser melhores. Então, como no ano passado eu tive problemas em relação aos meets, né, as aulas que eram ao vivo, eu não consegui fazer elas da forma como deveria ser, a questão do link da internet, coisa e tal. Eu optei então por abrir um canal no YouTube. Então o que acontece? Da mesma forma que você está assistindo esse vídeo aqui, foi um link que eu mandei, um link do YouTube. Eu vou disponibilizar, a maioria das aulas eu vou disponibilizar vídeos, né, desse meu canal do YouTube. Eu vou mandar o link para vocês e vocês vão poder acessar. Alguns vídeos sou eu mesmo que vou fazer, explicando algum conceito que não deu para explicar durante a aula, ou que talvez não tivéssemos tempo suficiente, ou então quando é alguma atividade diferente. Então eu vou mandar esse link e vocês vão poder assistir, né? A vantagem do YouTube é que você pode dar pausa, pode voltar se você não entender alguma coisa, né? Então eu acho que vai ser bem legal. A gente vai poder, a nossa interação vai ser um pouco maior, até porque para algumas das escolas que eu estou, só para que você saiba, eu trabalho em 3 escolas, né, atualmente. Tenho 40 turmas, né, quase 1.200 alunos, então são muitos alunos, né. Algumas dessas escolas disponibilizaram grupos de WhatsApp, né, e desses grupos, a maioria das vezes a gente faz parte como professor. Então ali talvez vocês vão poder interagir um pouco mais, mandar perguntas, tirar dúvidas, mas de qualquer forma lá dentro do Classroom, que vai continuar funcionando para todos, vocês têm a opção de mandar mensagens para o professor. Lá dentro está disponível nosso e-mail, aquele e-mail institucional, né? Então ali vocês podem nos mandar dúvidas, perguntas, né? Mas sempre lembrando, como eu disse, eu estou em 3 escolas, tenho muitos alunos. Então toda vez que você me mandar uma mensagem, seja no WhatsApp, seja no e-mail, lembre sempre de identificar. Coloca o teu nome, coloca a tua turma e a escola, tá pessoal? Porque é muito complicado. Eu dei o exemplo antes para outra turma ali, que ano passado eu tive uma aluna chamada Júlia, e essa aluna entrou em contato comigo no WhatsApp e me perguntou algumas coisas. Eu perguntei: olha, quem é você? Eu sou a Júlia. Júlia, qual é a tua turma? Qual é a tua escola? Eu sou a Júlia da turma 81. O problema é que eu tinha turma 81 nas 3 escolas, né? E tinha Júlia nas 3 turmas, e uma dessas turmas inclusive tinha 2 Júlias. Então fica meio difícil você saber com quem você está falando se a pessoa não identificar o nome, a turma e a escola, tá? Bom, eu vou falar primeiro sobre como que vai ser feita a minha avaliação esse ano, o 9º ano, tá? Para que vocês já fiquem preparados e saibam como que devem ser feitos os trabalhos, como interagir. Eu sempre digo que o 9º ano é a turma mais madura, né, das turmas que eu dou aula. O último ano que vocês têm ensino religioso é o 9º ano, estão prestes aí para o ensino médio, então é o ano que eu procuro trabalhar os assuntos que eu considero que são assuntos mais maduros, né? A gente parte desse princípio que vocês têm mais maturidade para poder entrar em certos assuntos que em outras séries talvez sejam um pouco polêmicos ou talvez um pouco assustadores de certa forma. Vocês já vão entender por quê, porque eu vou dizer quais são os assuntos que nós vamos entrar. Mas antes disso eu vou falar da minha avaliação. Primeiro, como nós vamos trabalhar com semestre, tá? E a disciplina só tem uma aula por semana, então eu não posso fazer muitas avaliações, né? Não tenho tempo hábil para isso. E eu acho que isso é bom para vocês, porque aí vocês têm menos atividades que valem nota para fazer,
né, e com as quais você deve se preocupar. Sempre digo assim, foca naquilo que depende mais da tua capacidade de raciocínio, não naquilo que depende mais apenas da tua atenção, tá? Da tua atenção no sentido que, se não é religioso, ele foca mais na tua... É uma disciplina mais da área de humanas. Não é a área de humanas, mas é uma disciplina que lida mais com essas questões aí subjetivas, filosóficas e coisa e tal, tá? Então o que acontece? Como é semestre, eu tenho que pelo menos fazer 2 avaliações com vocês. 2 avaliações valendo nota. Vão ter várias avaliações, mas a atividade que vale nota serão 2. Que atividades serão essas? Uma delas vai ser a atividade que provavelmente é algum questionário com consulta, tá? Não é prova. Prova é quando você tem que responder um questionário depois de ter estudado. Você não pode consultar teu material. Isso é prova. Eu não faço isso, eu não tenho costume de fazer, tá? A não ser que tenha uma situação, digamos assim, atípica. Mas normalmente eu não faço prova. Mas um questionário com a consulta do teu material, com a resposta ali, né, isso eu posso fazer. Então pode ser que seja um questionário, pode ser que seja uma redação, pode ser que seja uma pesquisa específica sobre algum assunto, né, sempre com prazo para fazer. E aí, só que quando for feita essa atividade, essa avaliação, eu vou especificá-la, tanto no Classroom quanto na aula presencial. Eu vou dizer, olha pessoal, essa atividade que eu estou dando para vocês é a atividade que vale uma das notas do semestre, tá? Eu vou sempre deixar bem explicado, bem especificado isso. E se você não puder fazer dentro do prazo, ou fizer de uma forma que você tire uma nota abaixo da média, ou talvez uma nota que você acha que não é boa, ainda existe a possibilidade de fazer a recuperação, que essas avaliações que tem a nota, né, a avaliação com nota, vocês têm direito a fazer a recuperação. Então, na maioria das vezes a minha recuperação é um prazo a mais para você entregar ou fazer aquilo, né? Na maioria das vezes, não quer dizer que seja sempre. Então é bem simples, bem fácil, tá? A segunda nota, pessoal, é a nota do caderno, dos conteúdos que você copiou, né? Aquilo que você fez durante a aula ou que você imprimiu e colou. Como assim imprimiu e colou? Bom, deixa eu explicar. Ano passado, muitos alunos têm problema de escrever assim e ter uma letra, digamos assim, que não é das melhores, assim, não são às vezes das mais legíveis, e eu dava o texto para o aluno copiar, o aluno copiava e tirava a foto e me mandava, e infelizmente eu não conseguia entender a letra daquele aluno. E em alguns momentos eu até duvidava que aquilo ali era o texto que eu dei, porque não dava para entender, tá? Eu sei que parece estranho, mas a verdade é que alguns alunos realmente têm uma letra lamentável, tá? Não é o caso de todos. Aqueles alunos que têm esse problema, ou que talvez não consigam copiar tudo aquilo que eu mando, né? Em alguns casos eu vou até dizer, ó, não precisa copiar, se você puder imprimir e colar no caderno até melhor, que se o texto for um pouco mais extenso, para que vocês não percam muito tempo. Então, nesse caso eu vou permitir. Então, em alguns casos também o aluno, ele pedia para imprimir, e eu permiti então que ele imprimisse o texto, né, e gravasse, imprimisse o texto e colasse no caderno. Então, o que acontece? Para que a gente possa manter um bom ritmo, esse ano vamos fazer a mesma coisa. A avaliação vai ser da mesma forma então, tá? Então vai ser a nota desse trabalho que vocês vão fazer, pesquisa, redação, alguma coisa assim, e a outra nota dos conteúdos no caderno. Vale ainda também o conceito do mini dicionário que eu trabalhava com vocês ano passado, não mudou, tá? Para quem é aluno novo eu vou explicar. O mini dicionário é assim, um glossário de palavras. Até metade do teu caderno você vai ter os conteúdos normais, a partir da metade dele você vai ter algumas palavras que durante a aula, às vezes vocês não entendem o significado, palavras que às vezes vocês até conhecem, mas não sabem exatamente o que ela significa, e lá nós vamos ter lá a explicação dessa palavra. Às vezes eu vou dar a palavra e o significado, mas na maioria das vezes eu dou apenas a palavra e vocês vão procurar no dicionário língua portuguesa, tá? Vou dar um exemplo dessas palavras aí, que às vezes elas são palavras que as pessoas acham que são sinônimos. Por exemplo, rezar e orar, né? Reza e oração são palavras que são parecidas, mas elas têm significados diferentes. Você vai saber diferenciar através do mini dicionário. Então, isso tudo vai valer nota, isso tudo vai ser avaliado. Então, se você prestou atenção no que eu falei até agora, você vai perceber o seguinte: se você tiver o caderno em dia, tiver copiado os conteúdos ou colado os conteúdos no caderno, você não vai ter problema de notas em ensino religioso, tá? E eu também não faço questão de ter aluno com problema de nota no 9º ano, até porque vocês vão ir para o ensino médio, tá bom? Os conteúdos que eu vou trabalhar com vocês, para que vocês já fiquem cientes. Ano passado a gente trabalhou o conceito de monoteísmo,
a história das religiões monoteístas, depois entramos no cristianismo, a gente foi até uma parte ali que a gente começou a Reforma Protestante, e a ideia era que nós terminássemos isso até o final do ano, mas como com a pandemia foi tudo muito difícil, e nós temos agora esse conceito de contínuo curricular, né? Então eu vou fazer uma revisão e nós vamos terminar a parte, então, Reforma Protestante, a diversidade religiosa cristã, agora no início do ano, para depois nós entrarmos daí então nos assuntos, que são aqueles assuntos que eu falei que são mais maduros, né? Qual é o conceito, por exemplo, das religiões em relação à morte, né? O que acontece após a morte? Para onde eu vou? Será que tudo acaba? O que as religiões dizem sobre isso? Então nós vamos estudar esse conceito, vamos estudar um pouco sobre o que é a concepção de pós-vida, né? Vamos ver também a questão das crenças ligadas ao ocultismo, vamos ver aquelas coisas assim um pouco mais pesadas, né? Como eu disse, são assuntos mais maduros, que eu prefiro trabalhar então no 9º ano, que é o último ano que vocês têm ensino religioso. Aí vocês vão poder tirar dúvidas, né? O que é uma sociedade secreta? Existe satanismo? É real? Existem seitas? Maçonaria, o que são essas coisas? Tudo isso nós vamos poder estudar, vamos saber o que é, para a gente entender o que é e o que não é também, porque às vezes se cria um monte de conceitos equivocados em relação a algumas crenças ou algumas coisas que nem sempre são religião também, tá? Então tudo isso a gente vai ver no 9º ano. Mas vamos ver isso de uma forma bem tranquila, né, para não termos problema. Então, lembrando vocês, avaliações, levem a sério, tenham conteúdo no caderno, tá? Sempre se identifiquem quando chamar o professor, seja no WhatsApp, seja no e-mail, seja pelo Classroom, se identifique o teu nome, a turma e qual é a escola, tá? Sempre faça isso, porque senão fica difícil a gente lidar saber com quem que a gente está falando. Mantenham o foco, né? Não esqueçam de que vocês têm várias disciplinas, mas cada disciplina merece um tempo de atenção. Eu sei que muitos ano passado priorizaram algumas disciplinas, né? Isso aconteceu, infelizmente. Eu acho assim que se vocês tivessem aula presencial, dificilmente isso ia acontecer, mas vocês precisam entender que toda disciplina tem sua importância. E não é diferente com a minha disciplina. Eu levo muito a sério o ensino religioso. O tempo que eu levei para me formar é o mesmo que o professor de matemática, que o professor de português, né? O tempo que eu me dediquei me preparando para fazer essas aulas é o mesmo. Então não é justo que o aluno também não tenha a mesma dedicação, né? E se só tem uma aula, é fácil você manter as coisas em dia, tá? Como eu disse, né, vamos torcer para que tudo dê certo, que esse ano as coisas melhorem. Enquanto nós não voltarmos com a aula presencial, nós vamos ter essas aulas remotas, mas de qualquer forma o canal do YouTube vai ficar aberto. Eu não vou fazer Meet com vocês, eu vou gravar vários vídeos e mandar o link para vocês. Vez ou outra talvez eu faça um Meet, só que não é a minha preferência. E nas dúvidas vocês vão poder tirar através dos grupos, através do e-mail, ok? Espero que tudo melhore, tá? Como eu disse, aqui sou professor de ensino religioso, mas sou uma pessoa de fé. E eu oro, peço a Deus que as coisas melhorem, que essa pandemia passe, que a gente possa encontrar uma cura, que a vacina funcione, que as coisas deem certo e a nossa vida possa voltar ao normal, tá, pessoal? Torço para que isso aconteça, se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula aí, seja ela online ou seja presencial, tá bom? Um abraço para todos aí, que Deus abençoe.